No longo prazo sempre venceremos. Nesse gráfico eu quero apresentar a você algo muito importante quando o assunto é investimento de longo prazo. Perceba que existem três cenários em três janelas de período de um tempo, onde o investidor em um ano teve alguns investimentos ainda no prejuízo. Num cenário de 5 anos, alguns investimentos também um pouco menor, mas no prejuízo. E num cenário maior, acima de 10 anos, ou seja, de 15 anos em diante, 100% da margem positiva. E o que eu quero dizer com isso é que quanto maior for a janela de tempo, quanto maior for o período do seu investimento, mais difícil se torna de você ter prejuízo com os seus ativos, com os seus investimentos, com a sua carteira, com o seu patrimônio. Então, primeiro ponto, sempre que falamos do curto prazo, é muito difícil, em um cenário curto de tempo, você alcançar uma grande rentabilidade e distanciar o seu preço médio daquele ativo que você investiu. Quanto mais distante o preço daquela ação ficar do seu preço médio, maior será a rentabilidade, maior será o lucro sobre aquele ativo. Então, isso requer tempo para ser alcançado. Por isso que quanto maior for sua janela de tempo, mais difícil se torna de você ter prejuízo sobre aquele ativo que você investiu. É muito importante você entender isso. Por isso que investimentos abaixo de 10 anos para mim é mesmo que nada, tá? Foque no longo prazo, de 10 anos em diante. Abaixo disso, certamente, provavelmente você terá alguns investimentos em sua carteira que estará no negativo. Isso é mostrado justamente nesse gráfico. Então, quanto maior a janela de tempo, mais difícil se torna de você ter prejuízo nos seus ativos. E nesse outro gráfico que eu quero mostrar aqui também, que é muito importante e leve em consideração justamente também um gráfico anterior, é a questão do lucro. O lucro ele é um indicador muito importante na hora de analisar uma empresa, na hora de você tomar uma decisão sobre determinado ativo. Principalmente o que eu vou apresentar agora nesse gráfico. Olha que interessante. Esse gráfico ele está de acordo com o lucro, o gráfico ele aponta o lucro das empresas que compõem o índice Bovespa. Então lembra do índice Bovespa, que são as 80 maiores empresas da Bolsa de Valores, a nossa brasileira. Então o que acontece? Esse gráfico ele mostra, com o passar do tempo, o efeito do lucro constante que essas empresas entregaram, e esse gráfico ele mostra a sua tendência de alta conforme o lucro. Esse é o segredo que muitos investidores acabam não conquistando ótimas rentabilidades, acabam não tomando ótimas decisões em relação aos ativos, tanto em sua decisão inicial por decidir fazer parte do conjunto acionário daquele ativo ao se tornar investidor daquele ativo, mas também na decisão de quando esse ativo está caindo em seu preço e não em seu fundamento. A gente tem que investir pelo fundamento daquele ativo e não pelo preço, que será demonstrado em algumas vezes, em cenários caóticos, em cenários de crise. O preço cairá bastante, eu já falei sobre isso aqui em algumas aulas. Mas se você entender isso que eu estou falando, que para mim é a cereja do bolo, você vai ficar muito tranquilo nesses cenários caóticos e vai aproveitar para aumentar a sua posição e no longo prazo alcançar grande rentabilidade. Então preste atenção, esse gráfico ele está mostrando claramente isso, que no longo prazo o lucro, a cotação, aquele preçozinho que você vê no home broker, para cima e para baixo, oscilando o tempo todo, ele vai sempre acompanhar o lucro líquido das empresas. Então, qual é a cereja do bolo, Jadson? É que você, na hora de tomar boas decisões, onde você está analisando uma empresa, analisou o setor dessa empresa, analisou a empresa, analisou os indicadores em conjunto, lógico, mas que você com mais carinho, olhou o lucro líquido daquela companhia e observou que historicamente o lucro líquido dessa companhia é entregue de forma constante, e não somente constante, mas crescente. Quando eu falo constante,
Você concorda comigo que se uma empresa, vamos supor o Itaú, entrega lucros todos os trimestres, né? Ou todo ano, melhor, entrega lucro todo ano de R$ 1 bilhão todo ano, isso é constante? É constante. Mas é crescente? Não. Todo ano ele está entregando o mesmo lucro. Concorda comigo? Agora imagine o Itaú entregando historicamente um lucro que naquele ano foi de 1 bilhão, no outro ano de 1 bilhão e 300 milhões, no outro ano de 1 bilhão e 800 milhões, no outro ano de 2 bilhões e meio. Concorda comigo que esse lucro ele está sendo constante, mas também está sendo crescente? Essa é a cereja do bolo, porque isso indica, não é uma garantia, óbvio, mas isso indica, é uma tendência, historicamente está comprovado, esse gráfico aponta isso, que as ações acompanham o lucro, sempre, sempre. Então, se você tem em sua carteira, se você compôs em sua carteira de investimento ativos que têm ótimos fundamentos, os indicadores apontam ótimos fundamentos, você fez uma boa análise e esse ativo tem no seu lucro líquido entregas de lucro líquidos constante e crescente, historicamente, tudo indica que as ações daquele ativo vai acompanhar esse lucro, vai crescer junto com a entrega desse lucro. Então, pouco importa se as ações desabaram naquele ano. Isso para mim é uma oportunidade. Por quê? Porque eu tenho ativo na minha carteira que entrega constantemente, de forma crescente, inclusive, lucros líquidos anuais. Então é importante você entender isso para que você possa aproveitar as oportunidades que o mercado vai entregar em suas mãos. Para que você tenha inteligência emocional e não se desespere nesse momento, mas aproveite as grandes oportunidades que o mercado vai te entregar. Então, o primeiro gráfico, a gente falou sobre o que? Janelas. Quanto maior for a janela de investimento, quanto maior for o tempo que aquele ativo que você investiu tiver na sua carteira, mais difícil se torna dele te entregar prejuízo, né? Pois o cenário e o efeito dos juros compostos sobre aquele ativo, ele vai aumentando com o passar do tempo. E lógico, se for um bom ativo que entregue bons resultados, que justamente possa entregar com o passar do tempo ótimos lucros, e esses lucros sejam constantes e crescentes, o que vai acontecer é que as ações daquele ativo vai acompanhar naturalmente, de forma automática, o lucro que esse ativo entrega, beleza? Então esse é o segredo, essa é a cereja do bolo que eu quero que você receba e que você aplique, que você estude, mas coloque em prática. Essa aula não só seja apenas uma orientação, mas que de fato você possa estudar e colocar em prática. Pois eu garanto a você que num longo prazo, numa janela maior de tempo e com uma boa análise, um bom estudo dos ativos que você vai investir em carteira, certamente você alcançará a sua liberdade financeira. Beleza? Então estude bem todos os ativos que você vai compor em carteira e pense sempre no longo prazo.